havendo o quórum legal e sob a proteção de Deus, e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 33ª reunião ordinária deste terceiro ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Nivaldo Bogo para que faça a leitura do artigo 85 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 85. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior. Obrigado, vereador. Antes de darmos início à sessão, gostaria de convidar para tomar assento à mesa. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa pela minha voz afônica. Eu acho que era a luta que eu desempenhei em favor dos professores. Deve ter sido isso aí uma das causas. Aí eu dizia na PAI ontem de manhã isso. Quero convidar o tenente-coronel Amarildo de Assis Alves para tomar assento à mesa diretora. Bem como quero convidar o presidente da Câmara de Vereadores do nosso vizinho município de Campo Alegre, Josnei Chalupec, para que tome assento à mesa diretora. Queremos agradecer a presença de todas, os professores, os demais oficiais da Polícia Militar que aqui comparecem na noite de hoje. Sejam bem-vindos, né? Senhores vereadores, cópia das atas da 32ª reunião ordinária e da 11ª extraordinária foram enviadas a todos. Sendo assim, eu coloco em discussão única as atas da 32ª e da 11ª extraordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as atas da 32ª reunião ordinária e da 11ª reunião extraordinária. Solicito ao secretário desta casa, primeiro secretário, vereador Claudimar Votroba, para que faça a leitura do expediente. Ofício 598/15 do GAPRE. Senhor presidente, encaminhamos a resposta do requerimento de informação 214/15 pelo vereador Márcio Drevic. Encaminho em anexo os documentos da Secretaria Municipal de Finanças, o CEFIM. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício 109/15 da FMD. Encaminhamos o balancete mensal da Fundação Municipal de Esportes de São Bento do Sul, referente ao mês de junho de 2015. Respeitosamente, Elcio Carlos Líbio, presidente. Projeto de Lei 115/15 do Legislativo Municipal, autor César Augusto Acosta Godoy, denomina servidão de passagem Ilso Rittel, acesso de área do município. Moção de número 312/15, Edmar Geraldo Salomão. Moção de apelo ao Defensor Público-Geral do Estado de Santa Catarina, Dr. Ivan César Ranzolin, e ao Subdefensor Público-Geral, Dr. Sadi de Lima, pela instalação de um núcleo regional da Defensoria Pública no município de São Bento do Sul. Requerimento número 166/15, Edmar Geraldo Salomão, solicitando espaço na tribuna popular livre para o senhor Elcio Guerra Júnior, defensor público do Núcleo Regional de Mafra, no dia 20 de julho de 2015, para explanar sobre o Núcleo Regional da Defensoria Pública de São Bento do Sul. Requerimento de número 167/15, Fernando Malon, solicitando a dispensa de interstício. Requerimento de informação número 226/15, José Hermino Green, requerendo informações sobre a existência ou previsão de instalação de esgoto sanitário na rua Marta Bayer, no bairro Colonial. Indicação 1291/15, José Hermino Green, solicitando estudos técnicos para a pavimentação asfáltica
na Rua Marta Bayer, no bairro Colonial. Indicação 1292/15, José Hermínio Green, solicitando a inclusão no programa de pavimentação comunitária na Rua Maria Borba de Carvalho, no bairro Xiram. Indicação 1293/15, Claudimar Votroba, solicitando a instalação de uma lixeira metálica ou baú coletor de lixo na Rua Teresa Paula, esquina com a Rua Floresta, no bairro 25 de Julho. Indicação 1294/15, Claudimar Votroba, solicitando a aplicação de cyber e compactação no final da Rua Teresa Pauli, no bairro 25 de Julho. Indicação 1295/15, Claudimar Votroba, solicitando a retirada de um ponto de embarque e desembarque de passageiros na Rua Emílio Krause, próximo a 84, no bairro Serra Alta. Indicação 1296/15, Claudimar Votroba, solicitando a instalação de uma boca de lobo na Rua Henrique de Oliveira, próximo ao número 140, no bairro Serra Alta. Indicação 1297/15, César Godoy, ao Executivo Municipal com cópia ao DETRU para que analisem a possibilidade de implantar uma lombada ou um redutor de velocidade na Rua Alberto Malchitsky, próximo ao número 1196, no bairro Progresso. Ofício 779/15, do GM-MMA ao ofício número 350, refiro-me ao ofício 350/15, no dia 30 de junho de 2015, que veicula o número da moção 304/15, da autoria do vereador Nivaldo Bogo, por meio da qual sugere a criação do mecanismo para agilizar a doação ou repasse de bens originários dos acidentes naturais ou apreensões por órgãos de fiscalização ambiental. Atenciosamente, Nadine de Oliveira de Matos Souza, chefe de gabinete da ministra substituta. Obrigado, presidente. Obrigado, secretário. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas o projeto de lei número 115 do Legislativo Municipal. Encaminho para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento o balancete de junho da Fundação Municipal de Desportos. Senhores vereadores, recebemos do vereador Tirso Vladimir Himmigen, vereador vice-presidente dessa Casa de Leis, a proposição de um nome para o título de cidadão honorário de São Bento do Sul. E conforme o decreto legislativo número 119, nomeio os vereadores Peter Alexandre Knoebler, Fernando Malon e Edmar Geraldo Salomão para compor a comissão especial do arrazoado. Coloco em discussão única o requerimento de informação número 226/2015. Só para esclarecer uma questão de ordem, tinha uma moção minha que consta, talvez, na pauta de hoje. Eu solicitei a retirada da moção de número 312/2015, até para nós enriquecermos ela na segunda-feira, quando aqui estará presente o defensor público da cidade de Mafra, para fazer uso da tribuna, sobre a criação da Defensoria Pública em São Bento do Sul. Pois não. Ele é retirado de pauta ou retirado... Não, só retirado de pauta para segunda-feira, então tramitar segunda-feira, porque senão nós vamos discutir dois assuntos da mesma ordem em 2 dias diferentes, né? Muito obrigado. Então eu coloco em discussão única e votação ao requerimento de informação número 226/2015, de autoria do vereador José Hermínio Green, o qual concedo a palavra. Por favor, vereador. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Esse requerimento é para, como tem um pedido para que seja feito asfaltamento ou calçamento naquela rua, então o pedido é para ver se tem, já tem a benfeitoria do esgotamento sanitário ou se tem projeto para fazer, para que eles enviem para a gente a real situação daquela rua, para que a gente dê um procedimento à frente sobre o asfaltamento daquela via de acesso lá. Então seria como a gente já notificou aqui que nós somos contra asfaltar uma rua que não tem esgoto sanitário, então por isso vem esse pedido para que venha a resposta para nós. Muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Tício Vladimir Rimega. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente já discutiu bastante esse assunto aqui, né, mas só como uma forma de contribuição, achamos novamente a situação, como já foi discutida na sessão anterior, que é importante que você tenha o esgoto sanitário, mesmo que a rede seca, antes de se fazer o asfalto. Independente das explicações que já foram faladas aqui, da durabilidade ou não do asfalto. Então, eu queria sugerir também, nós temos visto, nos 2 anos anteriores, a sobra de recursos no SAMAI, então que se de repente essa sobra de recursos, em vez de ser transferida, que pudesse ser investida na questão de projetos, para que realmente toda a cidade esteja projeto de esgoto, para que a gente já possa, se no caso do asfaltamento, fazer já a inclusão do esgoto dentro desses projetos aí. Então, acho que é importante, nós temos aqui passado pela Casa de Lei a questão da sobra financeira do SAMAI, sendo ele transferido para a Prefeitura para fazer outras coisas, né? E quem sabe, se existir essa sobra financeira esse ano, a gente possa utilizá-la para fazer projetos de esgoto para onde não existe esse projeto. Tá? Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Márcio Drevic. Senhor presidente, senhores vereadores, acho muito importante esse requerimento do vereador Green. Como o vereador Tício mesmo colocou, na última sessão, nós apresentamos um requerimento similar em outra rua. Então, é importante que tenha esse esclarecimento. Se tem já, ou se não tem, se vai ser feito, porque, com certeza, ficar arrebentando asfalto depois de pronto não é negócio. Então, sou totalmente favorável ao requerimento. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 226/2015, de autoria do vereador José Hermínio Green. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 370/2015, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o recebimento de imóvel em doação e o prolongamento da rua Emílio Alberto Ricardo Hahnemann. Está em segunda discussão. Com a palavra, vereador Peter Alexandre Kneuber. Senhor presidente, demais vereadores, esse projeto, ele visa que a municipalidade possa receber em doação uma parte de terra, justamente para que seja cumprida uma formalidade, uma necessidade de abertura de rua, né, para que outras partes de um terreno maior possam ser desmembradas, inclusive com um acordo, com anuência do Ministério Público, né. Houve uma interpelação com relação a aquele local. Hoje, a questão dos desmembramentos tem sido muito mais levado em consideração as servidões de passagem, ou se as ruas são, de fato, ruas municipais, ruas públicas. Então, com essa doação que o proprietário do terreno está fazendo agora ao município, a rua em questão passa de uma servidão de passagem para uma rua, e, consequentemente, os demais lotes podem ser desmembrados. Eu fui procurado por um dos compradores de um desses lotes, que já faz muito tempo que está tentando desmembrar aquela situação, e agora ele veio trazer essa situação quando viu que o projeto estava na casa, que veio conversar comigo sobre essa situação. Então, senhor presidente, é uma questão de formalidade, né? É uma questão de legalidade para a Prefeitura, e para cumprir aquilo que o Ministério Público está dizendo com relação aos loteamentos, ou que a lei diz a respeito do parcelamento do solo, e é importante que nós sempre estejamos atentos a essas situações. Sempre que nós pudermos, que uma rua possa ser transformada em pública, para que o loteamento possa ser, então, legalizado, é importante que nós estejamos atentos e fazendo esse trabalho. Então, senhor presidente, quero me colocar favorável à aprovação do projeto desde já, e dizer que isso faz com que haja legalidade no desmembramento dos demais terrenos confrontantes com essa situação. Então, desde já, favorável à aprovação, presidente. Continua a discussão.
Com a palavra o vereador Fernando Molon. Senhor presidente, senhores vereadores, quando o vereador Petty fala em dar a legalidade, é justamente porque são raras as situações em que ocorreram isso na administração pública. Vossa Excelência foi vereador junto comigo lá atrás. Quando é loteamento ainda vem as situações, mas quando são esses desmembramentos para fins de parcelamento de solo, não vem. Nós temos muitas áreas aí que são áreas tidas como públicas e que ainda muitas vezes estão na matrícula dos proprietários. E eles têm que correr depois, porque vão continuar pagando IPTU em cima dessas áreas. Então, dessa forma, eles legalizam, tiram da sua propriedade, o município passa a ter a propriedade deste bem, que é um bem de uso público comum, bem de uso comum, que vai ser uma rua. Então, é interessante que o município está atentando para essas formalidades legais que já deviam ter sido feitas há muito tempo. E aí eu falo até com a minha culpa, eu não me recordo de muitos destes projetos serem enviados para a Câmara de Vereadores quando eu era prefeito. Porque isso é um trabalho lá da Secretaria de Planejamento, de Urbanismo, e então é muito importante isso aqui. Isso aqui resolve a situação do loteamento, do desmembramento, do parcelamento, regulariza a situação do proprietário e faz com que o imóvel passe oficialmente para o município. Também somos favoráveis. Continua a discussão. Então, eu vou fazer uma colocação aí, porque a gente tem bastante conhecimento em relação a essa situação que se apresenta no momento. E quero cumprimentar, se continuarem a agir dessa maneira, eu acho que é importante, porque muitas pessoas aqui em São Bento, a maioria, não só em São Bento, o presidente de nosso amigo Josnei, em Campo Alegre também, os municípios, por exemplo, a maioria dos proprietários de ruas aí continuam sendo proprietários, continuam pagando o IPTU em cima do uso público. Não foi desmembrado, na época deixou-se assim e ficou, e a pessoa continua pagando imposto, inclusive sobre as ruas. Então, eu acho que deveria ser tomado, talvez a prefeitura amanhã forme uma comissão para ir atrás desses casos, inclusive vai ajudar o cidadão, vai ajudar o munícipe nessa questão, porque muitas pessoas nem sabem, mas depois, quando ela vai fazer uma transação imobiliária, é que ela vai descobrir que ela está pagando imposto sobre o imóvel público, que é a rua. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 370/2015, que autoriza o recebimento de imóvel em doação do prolongamento da rua Alberto Ricardo Hahnemann. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 372/2015, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e suplementar no orçamento vigente do município. Está em segunda discussão. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 372/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e suplementar no orçamento vigente do município. Em primeira discussão, projeto de lei número 374/2015, de autoria do Executivo Municipal, que estende gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal número 1451, de 29 de novembro de 2005, aos professores das unidades educacionais que realizam 4 horas de trabalho educacional efetivo, incluindo-se o intervalo. Solicito ao secretário desta Casa, vereador Claudiomar Valtroba, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomenda ao plenário sua tramitação normal. A Comissão de Finanças, Contas e Orçamento e a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo recomenda a sua aprovação. Está em primeira discussão, projeto de lei número 374/2015. Ninguém querendo se manifestar. Com a palavra, o vereador Pedro Alexandre Knoiber. Senhor presidente, demais vereadores, esse projeto ele foi fruto de intensa discussão durante pelo menos as últimas 2 semanas.
Existe um histórico com relação ao projeto de regência de classe para os professores da educação infantil. Existe toda uma movimentação há muito acerca dessa questão, mas especialmente durante este ano, muito foi falado sobre isso, muito foi discutido sobre essa questão, e alguns pontos ainda têm sombras na aplicação e na aplicabilidade desse processo. Nós tivemos a oportunidade de participar efetivamente das negociações salariais e, entre outras coisas, na mesa de negociação deste ano junto à Prefeitura de São Bento do Sul, junto ao Executivo, e lá tivemos o compromisso do prefeito de que seria encaminhado para esta casa projeto de lei concedendo a regência de classe aos professores da educação infantil também. Isso aconteceu. Houve uma negociação com relação aos percentuais a serem aplicados. O prefeito se comprometeu a chegar ao percentual de 20% no início do ano que vem, iniciando por questões de restrição de ordem financeira do município, com 10% esse ano, no mês de junho. Tanto é que o projeto em questão trata da retroatividade desse projeto desde o mês de junho. Nós entendemos que esse projeto, apesar de, como eu disse, trazer alguns pontos que podem gerar discussão, ele é necessário que seja aprovado por essa casa, para que os professores tenham esta conquista da regência de classe também na sua totalidade, né? Uma vez que estavam de fora apenas os professores da educação infantil, e existe um entendimento com relação a esse percentual ser aplicado também aos professores do ensino fundamental das séries finais, dos anos finais, nas suas horas excedentes. Enfim, bom, vamos deixar essa questão das horas excedentes dos profissionais do ensino fundamental para uma próxima discussão, mas especificamente falando sobre a educação infantil, queremos ser justo para os profissionais da educação infantil, que seja a regência paga a eles. Existe, como eu falei, uma área um tanto quanto discutível, sombria, o cumprimento dos 15 minutos da hora do recreio, por entendimentos, inclusive no Tribunal Superior do Trabalho e em outras instâncias, com relação a essa hora de atividade, mas, independente de qualquer coisa, esta casa tem nas suas mãos a possibilidade de aprovar ou rejeitar o projeto. Entendemos ser a atitude mais adequada nesse momento. Aprovar esse projeto, ainda que com alguns pontos duvidosos, do que rejeitá-lo e tirar a oportunidade dos professores em conseguir se acessar a essa gratificação. Então, senhor presidente, desde já, este vereador se coloca favorável à aprovação do projeto e já temos um requerimento do vereador Fernando Malon para a quebra de interstício e votação em extraordinária logo depois dessa sessão. Então, presidente, são essas as minhas manifestações e desde já me coloco favorável à aprovação. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, a gratificação da regência que estamos em discussão hoje é uma conquista. É uma conquista. Ainda que se discuta a questão dos 15 minutos, e ainda que esses 15 minutos sejam exigidos, não é trocar 6 por meia dúzia, porque o benefício da gratificação de regência em valores é maior. Mas o prefeito Fernando Turic, por um entendimento de legalidade, ele e a Secretaria de Educação, veem essa questão dos 15 minutos. Mas entenderam ser justo a concessão da gratificação de regência aos professores. E aí, senhor presidente, eu sei que Vossa Excelência sempre teve uma discussão a respeito de que o projeto poderia estar atendendo apenas os professores efetivos, e entendemos que não, que é para os ACTs também, até porque o artigo 1º da lei, se me permitem, diz o seguinte:
Estende-se nos moldes do parágrafo 2º deste artigo a gratificação da regência de classe atribuída aos professores, não é professores efetivos ou ACTs, dos anos iniciais do ensino fundamental, conforme é prevista no artigo 1º da Lei Municipal 1451, de 29 de novembro de 2005. E aí eu vou tocar um ponto nesse aqui também. Aos professores que atuavam em unidades educacionais, onde são realizadas 4 horas de trabalho educacional efetivo, excluindo-se o intervalo de 15 minutos para recreio. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto do caput deste artigo exclusivamente aos professores de educação infantil, não aos professores efetivos ou aos professores ACTs, aos professores. Então, é uma conquista. E aí a gente vê aqui que tem uma outra situação. A regência de classe que foi dada para os professores da educação básica é a 14.501, de 29 de novembro de 2005, em que eu era prefeito e a minha assessora era a secretária de Educação. Então, houve já lá atrás um começo de reconhecimento para, primeiro, uma parte da educação, e agora está se estendendo aos demais, as senhoras que estão aqui. Então, e não obstante, a gente saiba que existe uma certa indignação sobre um ponto, mas há que se reconhecer que houve esse reconhecimento da gratificação neste projeto, neste governo, e lá em 2005. Eu não sei se houve, porque eu estava afastado, se houve discussão entre a categoria, entre o sindicato e a prefeitura na administração que me sucedeu. Se não houve, não houve. Se houve, não foi concedido. Então, é uma justa conquista com a sensibilidade que houve da atual administração de conceder isso. Por isso nós somos favoráveis e por isso também que eu pedi a dispensa de interstício, que nós vamos votar mais tarde, justamente para quê? Seja aprovado hoje e que dê tempo, tranquilo, para isso ser incluído na folha de pagamento de julho e já incluindo o retroativo de junho que está previsto nesse projeto de lei. É isso, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, desculpe, todos que também nos assistem pela internet, as professoras, os policiais militares que aqui nos prestigiam, o presidente da Câmara de Campo Alegre, brinquei com o vereador Xandro Malon agora, que hoje o Democratas tem 3 vereadores, um recorde do Democratas em São Bento do Sul. Brincadeiras à parte, dizer que eu concordo com o vereador Fernando Malon, é uma grande conquista essa, tem que ser reconhecida, mas também a tal sensibilidade da prefeitura não foi assim tão sensível assim. Sensíveis foram as professoras que cederam, nos pediram para aprovar o projeto, e isso sim foi sensibilidade, porque é uma conquista, mas deram com uma mão e tiraram com a outra. O entendimento pode ser controverso, mas ele acompanha o entendimento não só de muitos vereadores, como também do sindicato que representa a categoria. Então, eu só estou manifestando isso porque nós conversamos numa reunião com muitas professoras aqui no plenário na terça-feira, se não estou enganado. Desculpe. E dizer mais uma vez, eu não concordo com essa postura de colocar um direito e depois tentar derrubar ele judicialmente. Colocar uma lei em análise, em aprovação, em discussão e depois tentar se derrubar ela judicialmente. Eu não concordo com isso. Eu acho que o Poder Judiciário não está aí para isso. O Poder Judiciário já está abarrotado de ações. Nós não precisamos aprovar uma lei aqui para depois derrubar alguma coisa judicialmente. Eu já disse isso na reunião de terça-feira. Vou manifestar para que conste em ata aí também, para que fique consignado para sempre aqui nos anais da Câmara. Mas reiterar, a justa luta das professoras que aqui estão, uma das profissões mais importantes e desvalorizadas do Brasil, que parece discurso comum, porque isso se fala desde que eu me conheço por gente, que se fala tanto das professoras, dos professores, que não são valorizados, e aí, quando finalmente se valoriza, se dá com uma mão e se tira violentamente com a outra. Violentamente. Então, eu quero encaminhar meu voto favorável ao projeto, por tudo que já foi exaustivamente discutido, e eu quero também, dentro daquilo que o regimento me permite e da minha manifestação parlamentar, reiterar o que eu disse
para as professoras e na reunião que nós tivemos aqui na terça-feira, e é meu entendimento, gostaria que fosse respeitado, de que, para a sorte das senhoras, existe oposição em São Bento do Sul. Porque se não existisse, esse projeto seria passado como um rolo compressor, não seria debatido à exaustão como foi. Esse é o meu entendimento, e esse contraponto que a oposição hoje, composta por esses 6 vereadores, faz, ela é saudável, e a prova disso é o debate e a presença das senhoras aqui. Então, eu encaminho meu voto favorável com essas ressalvas, para que fiquem consignadas em ata. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Também quero fazer uma colocação em relação a esse projeto. Dizia o vereador Fernando Malon, que das reuniões que antecederam a entrada desse projeto aqui nessa Casa de Leis com as professoras, convocadas pela professora Márcia Vaila Pscheit, sempre muito solícitas, sempre comparecendo nas reuniões que nós convidávamos para discutirmos esse projeto amplamente, para que houvesse a concordância de todas as senhoras, todos os professores. E as senhoras são testemunha de que, no ano de 2013, este vereador já fazia solicitação ao prefeito municipal, com a aprovação de todos os vereadores que compõem essa Casa de Leis, através do requerimento número 007 do ano de 2013, e mais o requerimento 006 de 2013, também, onde nós solicitávamos a regência de classe para as professoras do ensino infantil, bem como solicitávamos também o vale alimentação para essas professoras. Ainda não estamos sendo contemplados com isso. E aí chamamos as professoras, e todos vocês vieram, e junto com os demais vereadores, o representante de cada bancada dos partidos políticos, conforme solicitados pelas senhoras, nós chegamos ao acordo para a aprovação desse projeto, porque vamos contemplar uma parte só do projeto. Mas vai ficar em aberto, vereador Fernando Malon, a questão dos 15 minutos. Nós temos alguns pareceres jurídicos já, e as senhoras podem ter certeza que eles vão amparar as senhoras, vão amparar os professores. São alguns pareceres, nos foram repassados no dia de hoje já pelo nosso assessor jurídico dessa Casa de Leis, que nós buscamos o apoio legal para que vocês sejam contemplados. Mas, como diz o vereador César Godoy, se nós não aprovássemos, e as senhoras são testemunha disso, se nós deixássemos assim, vocês perderiam a regência de classe. Perderiam a regência de classe, viria em prejuízo total, então. Então, por causa disso, houve a concordância naquela última reunião que nós fizemos na terça-feira e também na semana anterior, para que esse projeto tramitasse e fosse votado. Algumas coisas nós ainda iremos atrás buscar, porque nós colocamos aqui na terça-feira para as senhoras e para todos os vereadores, com representação nessa casa, de cada partido, um vereador, até para fazermos uma democracia, para que fôssemos justos nessa discussão. Poderíamos fazer uma reunião isolada, o presidente dessa casa com as professoras. Não, buscamos em cada partido um representante para participar dessa reunião. E democraticamente agindo assim, nós temos certeza de que uma parte, as senhoras serão contempladas com esse projeto. Na noite de hoje ainda, o vereador Malon já protocolou, este vereador protocolaria também a solicitação de dispensa de interstício. Mas como já está protocolado, depois o requerimento vai ser lido e vai ser aprovado, eu tenho certeza. Pelo menos já é uma conquista de vocês. E depois nós vamos atrás das outras. Nós somos companheiros, somos parceiros, porque vocês que têm a responsabilidade de mostrar o bom caminho para nossos filhos, para nossos netos. Então, nós queremos cumprimentar vocês e tenho certeza de que essa Câmara de Vereadores, independente de partido político aqui, ela tem um objetivo só, o bem comum da sociedade de São Bento do Sul, e vocês fazem parte desse bem comum. Então, é isso que eu queria colocar e dizer que eu quero agradecer, inclusive, ao prefeito municipal. Eu não posso agradecer o prefeito 100%, mas vou agradecer ele bastante na questão de ter atendido já a questão da regência de classe. Vou agradecer por ter atendido uma velha reivindicação minha que eu tenho aqui, 2 reivindicações. Fizemos diversas reuniões com os professores na época, mas vocês estão sendo contemplados agora. Para nós é uma alegria isso aí. Então,
Continua em discussão o projeto? Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 374/2015 seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão, o projeto de lei número 375/2015, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a leiloar bens móveis inservíveis do patrimônio público e dar baixa no patrimônio. Solicito ao secretário dessa Casa, vereador Claudiomar Voltor, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomenda ao plenário a sua tramitação normal. E a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento recomenda a sua aprovação. Está em primeira discussão, projeto de lei número 375/2015. Ninguém querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 375/2015 seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão, projeto de lei número 376/2015, que altera dispositivos da lei número 41, de 17 de agosto de 1966. Solicito ao secretário dessa Casa para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomenda ao plenário a sua tramitação normal. E a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento recomenda ao plenário a sua aprovação. Está em primeira discussão, projeto de lei número 376/2015. Com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, o que a gente vê muitas vezes são contratos, convênios que a iniciativa privada faz com o poder público para inserir nas faturas de conta de luz, conta de água, telefone, enfim, cobranças de assinaturas, de doações, de subvenções, e isso faz com que estes órgãos públicos tenham uma arrecadação maior, um pouco maior, por conta desse prestação de serviço. Tempos atrás, a PAI de São Bento Sul fez um convênio com a Celesc, ou com as telefônicas, não lembro, para que fossem feitas doações para o SAMAI através de contas de Celesc, né, vereador Peter? A gente doa um valor, autoriza a Celesc a cobrar um pouco mais da gente para ir para a PAI. O SAMAI não tinha até então. Não tinha. Não tinha isso. Justamente eu lembro... Aliás, desculpe, vereador, o senhor está certo. O SAMAI tinha. Para isso tinha. Porque eu lembro que minha mãe, ela queria doar. O SAMAI não tem. Porque minha mãe mora num prédio, e o prédio antigo não tem, é um relógio único, não tinha como ela inserir na conta de água uma doação para o SAMAI. E ela, aí é pela Celesc. Estou certo, vereador? Estou errado? Permite uma parte? Por não. A PAI de todos, né, faça a sua doação através da conta d'água. É possível. Da PAI, sim. Fazer a sua doação através da conta d'água. Minha mãe Deixa eu aproveitar e fazer a sim. propaganda, né? Quem quiser doar para a PAI, pode participar desse processo. Eu tenho folders, se vocês quiserem. Ou então, se você chegar lá na PAI, você pode, uma doação de 2, de 5, de 10, qualquer valor, né, você autoriza, né, essa autorização na PAI, localizada na Henrique Schwartz, e aí permite que o SAMAI pode debitar mensalmente na fatura conta d'água aquela quantia. Então, é um convênio que é possível fazer, vereador, com o SAMAI em São Bento do Sul é possível fazer. Então, nesse caso, o SAMAI podia fazer, Celesc não podia, aí deu problema. Se o SAMAI puder fazer isso, não só para entidades assistenciais, como é o SAMAI, como é a PAI, mas também para empresas, e aí sim cobrando por isso, vai ter um incremento. Se está se mandando isso, é porque não vai gerar grandes tumultos no SAMAI. Sempre, claro, que gera algum trabalho a mais, mas é algo que o SAMAI pode suportar, e pelo espectro de atendimento em São Bento do Sul. 99% dos imóveis de São Bento do Sul são atendidos pelo SAMAI. Isso vai fazer com que esses serviços
a serem contratados do SAMAI têm uma efetividade muito grande. Por isso, nós pedimos a aprovação desse projeto, porque é alguma coisa que o SAMAI vai ter condições de fazer e vai ter uma arrecadação a mais. Obrigado. Continua a discussão. Esse projeto aí, ele vem autorizar a Prefeitura e o SAMAI a receberem essas, inclusive outras, não só questão de água, aí entra outros assuntos no meio, aí, outras questões que poderão serem feitas de desconto. Numa alteração da lei aí, feita pelo saudoso prefeito Otair Beca, em 1966, quando criou o Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto no nosso município, está sendo emendada aí para inserirmos nesse projeto a autorização para a Prefeitura dar autonomia ao SAMAI para poder receber em contas. Aí entra uma série não seria só água, não seria só telefonia, energia elétrica, não. Tem outros projetos, os senhores devem ter lido na comissão, o projeto traz, ele é mais abrangente, ele autoriza, inclusive, outros descontos através da conta do SAMAI. Mas ele ainda seguirá para a segunda discussão em uma próxima sessão. Continua a discussão o projeto. Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 376/2015 seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Eu coloco em discussão única e votação o requerimento de número 167/2015, de 16 de julho de 2015. Solicito ao secretário dessa Casa para que faça a leitura do requerimento. O vereador, ao final, subscreve o uso de suas atribuições regimentais, vem requerer, após a deliberação do plenário, a dispensa de interstício para discussão e votação do projeto de lei do Executivo número 374/15, tendo em vista a necessidade de permitir que a folha de pagamento das servidoras beneficiadas possa ser gerado já com os benefícios da matéria. Salas das sessões, 16 de julho, /15, vereador Fernando Malon. Obrigado, presidente. Está em discussão o requerimento? Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontra. Está aprovado o requerimento número 167/2015. Nesse momento, com muito orgulho, com muita honra, essa Casa de Leis fará a entrega de 2 moções ao comando da Corporação Militar do município de São Bento do Sul, bem como ao Estado de Santa Catarina, e para isso eu convido também, para juntamente com nosso amigo e coronel Amarildo de Assis, o coronel Fabiano Dias Perfeito, comandante também, para adentrar o plenário para receberem as moções deste vereador que vos fala e propositor das moções.
dentro da democracia que nós conduzimos, essa Casa de Leis, eu concedo a palavra ao Tenente Coronel Amarildo, nosso amigo particular, para o uso da palavra. Por favor, Coronel.